Convido os irmãos a ficarem de pé para termos a leitura bíblica. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem de invejas, porfias, blasfémias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Tem bondade de sentar. Trouxe esta manhã para partilhar convosco sobre a verdadeira riqueza em Deus. E este tema vai nos desdobrar para nós também avaliarmos várias temáticas que, tal como nós acabamos agora de ler. Nós sabemos que, para nós os cristãos, a nossa riqueza, aquilo de mais precioso que nós temos, é a nossa profissão de fé, é a nossa salvação do Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabemos que a concepção do mundo é completamente diferente desta que eu acabei de invocar. Isto porque a verdadeira riqueza é associada num conceito secular que nós estamos submergidos como sendo o sumo bem ou a felicidade. E quando nós falamos de felicidade, fala-se do contentamento, de boa sorte, de ter bom trabalho, ter boa família, ter riquezas e ter sucesso acima de tudo. Mas, sobretudo, também abrir as portas para poder usufruir desses sucessos através de, enfim, um hedonismo, que nós chamamos assim, experiências de prazer. Aliás, nessa razão que há uma corrente de pensamento que entende que a felicidade tem a ver com o prazer dos sentidos, prazer da carne, prazer intelectual, tudo que envolve prazer, etc, etc. Logo, esta visão secular é contraste com aquilo que é a nossa visão espiritual, a nossa visão cristã. E aqueles que não adotam essa postura, normalmente tendem a ter comportamentos que vão completamente contrários àquilo que são a verdadeira fé, neste caso a verdadeira religião. Mas não é só o mundo que pensa assim. Há muitos ditos cristãos também que incorporam essa ideia de que para eles serem bem-sucedidos, para serem felizes, para se sentirem bem, têm que ter bens materiais, têm que ter sucesso. Para eles, isso que é o sumo bem, não propriamente naquilo que tem a ver com a nossa salvação. E quando uma pessoa pensa nessa perspectiva, abre brechas para, enfim, começar a fazer coisas que vão atrapalhando a própria fé bíblica, porque nós sabemos que aqueles que não regem de acordo com a palavra de Deus tendem a ir contra esses mesmos preceitos, mesmo que de forma, enfim, camuflada, ou até usando as Escrituras para poder sustentar essas derivas, etc, etc. Mas, para termos rapidamente sobre o texto que acabamos de ler, que vai espelhando também esta realidade, o apóstolo Paulo começa aqui logo no versículo 3, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe. Desde logo, todo o ensino tem que coordenar, tem que ajustar, tem que ir de acordo com aquilo que são os ensinos do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que Jesus Cristo, durante a sua encarnação,
ele procurou não só interpretar corretamente a lei, porque a lei falava dele, embora havia interpretações errôneas em relação à lei, que Jesus fez questão de esclarecer aquilo que era o alcance teológico e também teológico da lei, como também Jesus aproveitou para poder aqui, enfim, lançar em muitas outras doutrinas, quer seja do ponto de vista ético, espiritual, familiar, religioso, em todas as dimensões, Jesus falou sobre isto. Mas não só Jesus, os próprios santos apóstolos também vieram a pensar mais aquilo que Jesus já tinha ensinado. Logo, o cânon está encerrado. Ninguém pode voltar a ensinar nada. Não há nenhuma novidade na palavra de Deus, desde aquele tempo, como agora, que alguém possa dizer, uau, encontrei alguma novidade. Não. Tudo que qualquer pessoa fala em nome de Deus é o que já estava escrito. Podemos não conseguir, por nossas limitações, às vezes, não perceber as coisas bem, mas já não há nenhuma novidade. Logo, tudo o que nós falamos, e o que eu também estou a falar aqui, não há aqui nenhuma novidade, porque tem que estar de acordo com aquilo que foi ensinado, de acordo com o Senhor Jesus Cristo e os santos apóstolos. Logo, ninguém pode ensinar qualquer outra doutrina, mas nós sabemos que, desde aquele período do apóstolo Paulo, e passando ao longo dos tempos até os nossos dias, as pessoas ensinam outras doutrinas, usam formas sofisticadas de interpretação para poder adulterar a palavra de Deus. E isto que estava a acontecer também aqui, nesta situação. Por isso, o apóstolo Paulo chama a atenção ao jovem pastor Timóteo e diz claramente, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as suas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo. Desde logo, quando ele levanta essa questão, é porque alguns estavam realmente a ensinar outras doutrinas. E essas pessoas tentavam falsificar, através dos seus egos, através dos seus interesses, através dos seus caprichos, através dos seus deleites, para enfim poder preencher os seus vazios e conquistar a sua desmedida ambição pessoal. Por isso, o apóstolo Paulo chama a atenção a essas pessoas que não estão a ensinar aquilo que é correto. Porque essas pessoas, ao fim e ao cabo, são gente arrogante. Como diz aqui nesta versão, são soberbos e nada sabem. Mas essas pessoas deliram acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfémias, ruins suspeitas. Nós sabemos logo, quando as pessoas enveredam por esse caminho, de desvirtuar a palavra de Deus, de ir em contradição com a palavra de Deus, isso é uma rampa deslizante para todo e qualquer tipo de aberrações espirituais e também do ponto de vista humano-social. Tanto que por esta razão nós vamos ver no decorrer destes versículos o alcance que o apóstolo Paulo vai explicar como é que esse falso ensino vai se desdobrando. Mas nós podemos parar aqui para fazer algumas reflexões sobre esta questão. Será que hoje em dia não se falsifica a doutrina ou não se ensina falsas doutrinas ou não há heresia? Eu nem estou a falar ainda do ponto de vista secular, estou a falar naquilo que aparentemente é um mundo cristão. Obviamente que é claro, com essas falsas doutrinas, vêm com outras roupagens, através de um relativismo, através de um comunismo bíblico, através de liberalismo, ou através de interpretações atualistas da palavra de Deus, ou através de ocultismo, sincretismo religioso e outros tipos de situações que tão bem conhecemos. Para quê? Para não só atraírem mais pessoas, como também poderem, enfim, saciar esses seus caprichos, esses seus egos, que vão inclusive na ideia de próprio enriquecimento ilícito. Por isso, essa questão, como eu estava a falar, é muito normal e comum até nos nossos dias, com maior alcance do que no tempo do apóstolo Paulo. Porque nós sabemos, por exemplo, há temas que próprios pregadores, alguns até com um público muito alargado, que fazem interpretação atualista. O que é interpretação atualista? Interpretação atualista é no sentido que a Bíblia tem que ser interpretada de acordo com a mudança social que vai ocorrendo. Quem é estudante de Direito sabe que a lei, aliás, nem é preciso ser estudante de Direito, basta estar atualizado com a política, sabe que nós, quando analisamos a Constituição da República, que é a nossa lei magna, o que a Constituição da República diz num período, pode passar outro período e diz completamente diferente.
Vou dar um exemplo. Quando a Constituição Portuguesa foi instaurada, dizia que a vida, ou aliás, está ainda lá, a vida do ser humano é inviolável. O artigo 24 da Constituição da República Portuguesa. Mas nós sabemos que, com o tempo, os juízes do Tribunal Constitucional entenderam que aquela norma tem que se ajustar. E para se ajustar, por isso aprovou-se a ideia de legalização do aborto, a ideia, nós estamos agora em questões de eutanásia, até a eutanásia foi aprovado, os juízes entendem que não há nenhuma violação da Constituição, embora é preciso fazer alguns alcances ali para proteger determinadas situações. Mas o problema não tem propriamente a ver com eutanásia, mas sim como é que se vai concretizar. Ainda esta semana, ainda, nós vemos que os juízes novamente disseram que a Assembleia tem que voltar a fazer algumas retificações ali para esclarecer melhor isso. Mas por que é que eu estou a falar desta situação? Estou a falar que a lei que vigorava desde a Constituição da República, que era unânime, de que a vida do ser humano é inviolável, hoje em dia há muitas formas de uma vida poder ser afetado, sem, no entanto, haver alteração deste preceito do artigo 24. Logo, isso é quê? Isso é uma tendência de interpretação atualista. À medida que o tempo vai, a Constituição e a sociedade vão, os juízes vão decidindo de acordo com as mudanças sociais. Mas essa perspectiva hermenêutica também se instaura do ponto de vista cristão, porque os biblistas, os intérpretes da Bíblia, que vão nessa via mais liberal, eles entendem também que a Bíblia não pode ser interpretada à luz daquilo que o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus Cristo e os profetas escreveram no tempo passado, tem que se adaptar. E esta é a razão pela qual, neste adaptamento, nós vemos que vai contra a doutrina da palavra de Deus. Hoje em dia não se pode falar da pureza sexual, isto é, questão do sexo só depois do casamento. Não se pode falar, por exemplo, do divórcio, que só deve ser aceito em casos de adultério ou em caso de abandono, porque as pessoas vão formulando outras situações para justificar o divórcio. Como também nós podemos falar questão da homossexualidade, até questão do aborto. Se levantarem essas situações, vão ver que muitos crentes acham que isso é normal, até questão da ordenação de mulheres, o ministério pastoral. Quer dizer, são assuntos que hoje em dia muitos pastores defendem neste âmbito de interpretação atualista. Mas nós sabemos que é um falso pretexto para esconderem o seu não compromisso com a palavra de Deus. Esta é uma forma de heresia, podia desdobrar em muitos outros assuntos. Mas este é só para verem como é que as coisas vão evoluindo. Por isso o apóstolo Paulo chama a atenção a jovem Timóteo e a todos os crentes também, para não cairmos neste sofisma, porque esses argumentos, quem não tem base, quem não conhece bem a palavra de Deus, pode deixar levar, porque esses falsos mestres, falsos pastores, falsos obreiros, falsos cristãos, são astutos na sua forma de compreensão. Por isso o apóstolo Paulo chama aqui a atenção. Essas pessoas, eles estão a ensinar algo que não é de acordo com o ensino do Senhor Jesus Cristo. Ora, se não é de acordo com o Senhor Jesus Cristo, as pessoas são soberbos, nada sabem, mas eles deliram acerca de questões e contendas, de palavras nas quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade. Em última instância, eles estão privados da verdade. Porque se nós vemos essas situações, vícios aqui que foram enumerados, essas pessoas, quando entram nessas situações, é difícil convencê-los. Aliás, noutra carta, o servo do Senhor, Judas, não os Iscariotes, diz que o homem contencioso, o homem faccioso, depois de primeira e segunda demonstração, para afastar dessa pessoa, porque essa pessoa já vive pecando e já, por si só, está condenado. Mas nós vemos que essas questões não só envolvem essas questões que nós vemos aqui, que foram aqui ditas, que nascem de invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitos, contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade. Mas nota agora qual é o objetivo deles, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Eles olham a religião como sendo lucro. Esta é a razão pela qual eles não estão comprometidos com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque uma pessoa que está comprometida com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ela não tira dividendos deste Evangelho, nem tenta, enfim, lucupletar-se com este Evangelho. Mas como eles só pensam nos seus interesses, nos seus ganhos,
eles adulteram isso. Para quê? Não só para ficarem mais ricos, para ficarem famosos, para, enfim, alimentar os seus vazios existenciais e caem nessas situações. Por quê? Porque eles julgam, como o autor sagrado vai dizendo, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Essa piedade aqui é religião, em última instância, pensando que a religião é ganho. E nós podemos pensar quantas pessoas estão a lucrar hoje com o Evangelho. São muitos, para não falar. As pessoas abrem as suas igrejas, pregam outro tipo de Evangelho e estimulam os próprios crentes a darem dinheiro e vivem, permita-me a expressão, a grande e a francesa. Há muitos pastores, obreiros, evangelistas, pessoas que não estão comprometidos com a palavra de Deus e vivem uma vida fausto. Porquê? Porque estão a adulterar a palavra de Deus e estão a explorar aqueles que são mais, enfim, limitados na fé, com esse falso pretexto, e eles normalmente têm aderência porque falam as coisas que as pessoas querem ouvir, eles não denunciam o pecado, etc, etc. Logo, o intuito deles é cuidando que a piedade seja causa de ganho. Essa perspectiva dos falsos mestres, nós temos logo 3 lições que podemos tirar. Estes falsos mestres são governados pela mentira, porque qualquer pessoa que falsifica a palavra de Deus, ela é mentirosa, não está comprometidos com a verdade. E nós vemos também que eles estão governados pelo orgulho, estão cheios de si, são orgulhosos, são soberbos, são prepotentes, são arrogantes. Eles são tomados por este vício pernicioso e por aí fora. Mas nós também podemos ver que esses falsos mestres são governados pela ganância. Eles estão ávidos pelos bens materiais, são ávidos pela riqueza, são ávidos pelo dinheiro. Eles são movidos por motivos interesseiros. Mas a religião, como o apóstolo Paulo vai mostrando, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Isto quer dizer que a religião, quando for praticada sem motivos interesseiros, pode ser motivos de ganho, é lucro, mas parece um paradoxo. A pessoa não vai com o intuito de ganhar, mas se for sincero, autêntico, genuíno, acaba por ser grande ganho, como o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Repara aqui, a religião ser praticada de forma, enfim, não interesseira, acaba por ser enriquecimento, acabamos por enriquecer. Aliás, o apóstolo Paulo vai próprio explicar isso. Consideram-nos em Coríntios que estamos pobres, mas estamos sempre a enriquecer. Quer dizer, tudo o que é oposto que as pessoas acham-nos tristes, mas estamos sempre felizes. Acham-nos aquilo, mas nós estamos sempre bem. Porquê? Porque esse ganho leva-nos a ter o contentamento. Esta ideia do contentamento é quietude, é harmonia, é paz interior, é ter a esperança na salvação e o gozo também da salvação. Por isso o crente não anda permanentemente em depressão, permanentemente em ansiedade, permanentemente em queixumes. Isto não quer dizer pontualmente que não possa passar por essas situações. Porque, como diz também em outros contextos o autor sagrado, importa muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Mas nós não andamos permanentemente depressivos, porque senão, onde é que está o gozo da salvação? Entra manifestamente com aquilo que são os preceitos da palavra de Deus. Mas o autor sagrado mostra aqui que é grande ganho a piedade com contentamento. Esta ideia do contentamento é ter paz interior, é estar ciente das coisas, é não ficar atormentado, mas saber que Deus está no controle das coisas e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, esta ideia de ter o contentamento remete-nos por aquela própria ideia também de que nós, mesmo com pouco, podemos ficar felizes. Mesmo não tendo o suficiente, podemos ainda mesmo assim estarmos bem conosco. E a riqueza por si só não é sinônimo de felicidade. E vamos desenvolver isso logo mais à frente. Mas o apóstolo Paulo mostra aqui a ideia do contentamento, o contentamento da salvação. Logo, isso é riqueza. Qual é a riqueza que possa pagar uma pessoa estar em paz com ela própria e chegar à noite e conseguir dormir descansadamente e ter harmonia? Não há nada que pague isso. Quer dizer, podemos até ter tantas riquezas, tantas coisas, se nós não temos paz interior,
quer dizer, aquilo não serve para nada. Mas é preciso que esta ideia do contentamento que o apóstolo Paulo diz. E esta ideia de contentamento vai nos habilitar a enfrentar todas as coisas naquele que nos fortalece, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, sei viver na pobreza e também na abundância. Aprendi a viver em toda e qualquer situação, a ter a fartura e a ter fome, a ter abundância e a não ter o suficiente. Ou seja, nós estamos habilitados para podermos viver isso. Mas depois o apóstolo Paulo continua nas suas considerações. Por que é que nós temos que ter esse contentamento da salvação? Porque, desde logo, tudo o que nós conquistamos é um bônus. Tudo o que nós conquistamos nesta vida é um bônus. E ele vai explicar isso porque nada trouxemos para este mundo. E é manifesto que nada podemos levar dele. Isto quer dizer, tudo o que nós conquistamos, mesmo que seja coisas pequenas, quer dizer, já é um bônus, nós temos que, enfim, estar satisfeitos. Isto não quer dizer que nós não temos que ser diligentes, aplicados e procurar dar o nosso máximo. Não é nada disto. Antes, pelo contrário, um crente tem que ser diligente. Isso está intrínseco àquilo que são os preceitos da palavra de Deus. Mas quando nós cumprimos aquilo que se espera de nós, aplicarmos e fazermos tudo, porque nós sabemos que uma pessoa pode também ser aplicada e fazer muitas coisas, isso não é garantia também que vai, enfim, conquistar tudo o que pretende e tudo o que quer. Até porque também não podemos nunca nesta vida ter tudo o que nós queremos. Mas mesmo isso não nos leva a ficar desapontados, a estarmos tristes, a estarmos revoltados ou ao ponto de entrar em caminhos tortuosos, caminhos que vão nos levar a muitas outras situações e dificuldades. Mas o apóstolo Paulo mostra aqui, porque nada trouxemos para este mundo. E é manifesto que nada podemos levar. Isso é uma verdade óbvia. Alguém aqui veio com alguma coisa deste mundo? Acho que não. Se alguém disser o contrário, ou das duas uma. Ou está a mentir, ou não está no seu perfeito juízo. Ninguém trouxe nada. Nós viemos num. E da mesma forma também nós, quando deixamos este mundo, nós também não vamos levar nada. Tudo o que conquistamos nesta vida vai ficar aqui. Conta-se uma história que um dos primeiros bilionários da história registrado, quando faleceu, o seu contador, o seu mordomo, no funeral, as pessoas estavam preocupadas, perguntaram, mas ficaram a perguntar com interesse, o fulano, quanto é que deixou? E este mordomo respondeu, ele deixou tudo, não levou nenhum cêntimo. Ou seja, tudo que ele conquistou não levou, deixou tudo. As pessoas estavam, mas quanto é que ele deixou? Ele deixou tudo, ele não levou nada. Logo, é esta ideia que nós viemos num, e o João vai vincando isto. Num veio este mundo e num também voltou a sair dele. Porque este mundo é manifesto que nada podemos levar dele. Por isso, tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Tendo isto já, é suficiente. A ideia aqui na minha versão fala que sustento e cobrimos. Noutra versão fala de vestimento. Mas bem entendido se estender também a ideia da habitação. Se termos casa e termos comida e termos roupa, isso já é suficiente para sermos gratos. Porque essa gratidão leva-nos com que nós também conseguimos depender de Deus. Novamente repiso que não tem nada a ver de nós não sermos diligentes. Não. Antes, pelo contrário, é darmos o nosso máximo e saber, enfim, esperar também em Deus. Tendo, porém, o sustento com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Nos ditos de Agur dizia isso em Provérbios 38, diz, não me faças rico nem pobre, dá-me apenas o necessário para viver. Se nós pensarmos nisso, se calhar o nosso mundo seria mais justo, mais igualitário e mais humanista. Mas nós sabemos que a percentagem da riqueza é controlada por uma ínfima parte das pessoas, em detrimento de milhões que não têm nem o básico para sustentar. Mas nós somos chamados aqui para nós estarmos satisfeitos. Isso não quer dizer que nós estejamos diligentes, mas podermos, enfim, reconhecer a bondade de Deus nessas coisas que podem parecer até pequenas coisas. Quando por um sustento com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque quando uma pessoa não tem essa bitola, o que é que essa pessoa faz? Lança-se num caminho tortuoso que vai levar para caminhos de pecado e, em última instância,
para a perdição. Mas os que querem ser ricos, notem aqui a ideia de riqueza. O nosso mundo pós-moderno apregou muito a ideia de riqueza como sendo o sumo bem, porque entendem que com a riqueza abre portas para muitas oportunidades e as pessoas pensam no dinheiro, fazem tudo em torno do dinheiro, idealizam tudo em torno do dinheiro e são capazes de sacrificar até a profissão de fé em torno do dinheiro. Há, infelizmente, crentes até que vão nessas situações como nós estamos a ver. Mas os que querem ser ricos caem em tentação. Desde logo aqui, o apóstolo Paulo vai falar dos que querem ser ricos. E não está a falar dos ricos, porque se nós formos ver nos versículos seguintes, lá no fim ainda deste capítulo, ele fala em relação aos ricos, os cuidados que devem ter para com o seu próprio dinheiro, no versículo 17 e seguintes. Ou seja, ao ser rico, não tem nenhum mal. Como também não há nenhuma virtude em ser pobre. Mas a questão aqui é expectativas. Onde é que está a nossa expectativa? Mas os que estão a falar aqui é os que são pobres e querem ser ricos a todos os custos. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e a ruína. Esta ideia de que quer ser rico faz com que nós transigimos aquilo que são os princípios, os valores e a própria palavra de Deus, como nós vemos em relação aos próprios estes falsos mestres e como acontecem com muitos cristãos. Estes que querem ser ricos caem em tentação, porque este pecado de ser rico, ele não vem sozinho, ele vem com outros pecados que nós vamos ver logo a seguir. E caem em laços e muitas concupiscências loucas e nocivas. Concupiscências são desejos desordenados, desejos descontrolados, que faz com que a pessoa perde equilíbrio, perde a plenitude, perde a harmonia e lança-se novamente numa rampa para a perdição. Essas concupiscências loucas e nocivas, ou seja, perniciosas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Essa ideia de perdição e ruína, o apóstolo Paulo usa aqui a ideia de estar lançado no mar, de submerger-se perante o mar, de afogar-se no mar e não ter capacidade para salvar. E submergem os homens na perdição e na ruína. E depois ele vai, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. O amor ao dinheiro. Atenção, o dinheiro só por si não é a raiz de todos os males. Mas sim o amor ao dinheiro. Porque nós sabemos que o dinheiro é até uma bênção quando nós sabemos gerir o dinheiro. Quando nós sabemos procurar o dinheiro de forma honesta e quando sabemos aplicar, é uma bênção. Porque nós também precisamos do dinheiro. Nós temos despesas que são recorrentes, que temos que fazer, que são despesas diárias, que temos que usar o dinheiro. E no final do mês também, aquelas despesas fixas que temos que cumprir, obrigações. Logo, nós precisamos do dinheiro. Mas mesmo só isso, o dinheiro também habilita-nos a abençoar os nossos familiares, a contribuir na obra de Deus, na expansão do Evangelho, a abençoar os mais necessitados, a fazer obras de caridade, etc, etc. Logo, o dinheiro é uma bênção, não é uma maldição. Mas o amor ao dinheiro, isso já é uma maldição. Porque quando uma pessoa tem o amor ao dinheiro, a sua expectativa está nos bens materiais. Essa pessoa é materialista. Ele não está focalizado em Deus e faz com que essa pessoa se envolva em situações que nós vamos aqui ver. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça desenfreada, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Nota só, este amor ao dinheiro faz com que alguns se desviaram da fé. Por que desviaram da fé? Porque acham que a fé está a ser embaraço para eles se enriquecerem facilmente. Porque há uma máxima que é conhecida, uma máxima maquiavélica, que diz: os fins justificam os meios. Se uma pessoa tem um fim em si de ser rico, obviamente que essa pessoa vai fazer tudo, se é preciso pisar os valores, pisar os outros, fazer de tudo para ter isto, vai fazer, é o que acontece. Por isso, nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, afastaram-se da fé e transpassaram-se mesmo com muitas dores. Nós vemos isso, o apóstolo Paulo foi, enfim, abandonado, como diz em 2 Timóteo 4,10, Demas abandonou-me, preferiu as coisas deste mundo e foi para Tessalónica, abandonou. E isso acontece ainda no nosso meio cristão. Muitos crentes, por causa da avidez do dinheiro, já não têm tempo para Deus.
já não podem ter compromisso na igreja porque têm que trabalhar. E não querem saber de nada, só pensam no coisa. Mas como é que uma pessoa que é filho de Deus não tem que dar também a sua contribuição na obra de Deus? Isto não quer dizer que não temos que trabalhar. Tudo tem que haver um equilíbrio. Mas se uma pessoa vai só pensar em dinheiro, vai ter muitos problemas. Como nós vemos, muitos acabam por auto-infligir-se. Porque com base nessa coisa de dinheiro, perdem inclusive a família. E vocês conhecem muitos casos assim, de pessoas que por causa dessa coisa de dinheiro põem em causa o seu próprio lar e não acompanham os seus filhos e deixam de vir à igreja por causa disso. São casos notórios que é muito comum nisto. Logo, essas situações que nós vemos nos desviaram e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Essas muitas dores fazem com que as pessoas se autoflagelem-se. Mas nós vemos, como dizia um grande pensador em relação ao dinheiro, novamente para mostrar, diz que o dinheiro em si é uma bênção, tal como eu já também referi. Com ele suprimos a nossa necessidade e servimos ao próximo. Com eles ajudamos os necessitados e cooperamos na expansão do reino de Deus. O problema não é dinheiro, mas o amor ao dinheiro. O problema não é riqueza, mas o desejo da riqueza. O problema não é ter o dinheiro no bolso, mas ter o dinheiro no coração. O problema não é possuirmos riqueza, mas as riquezas nos possuem. John Stott diz com razão que a cobiça se acha por detrás dos casamentos de conveniências, das perversões da justiça, do tráfico de droga, do comércio de pornografia, das chantagens, da exploração dos fracos, da negligência às boas causas e da traição aos amigos. Vivemos numa sociedade em que se esquece de Deus, ama as coisas e usa as pessoas, quando deveríamos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Ou seja, essa ideia de dinheiro. E normalmente, mesmo aqueles que lutam e conseguem esse dinheiro, lançam-se nessas situações de vícios que nós vamos ver. Crime de branqueamento de capitais, as pessoas que fazem isso, os offshores, e questões de próprio suborno ou corrupção ativa e passiva. As pessoas que mais fazem isso são pessoas que têm dinheiro, porque eles lutam e têm dinheiro, mesmo assim querem ainda mais. São insaciáveis e fazem com que minam muitas situações, como acabei aqui de referir. Tudo com base em dinheiro, de obstruir valores morais, valores éticos e da própria justiça. Mas a par de tudo isto, para terminarmos rapidamente, o apóstolo Paulo diz: Timóteo, mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a amor, a paciência, a mansidão. Diferentemente dessas coisas, tu, como homem de Deus, como pastor, fuja, não enfrente essas coisas. Mas além só de fugir, também tem que abraçar. Porque há crentes que não fazem mal, não é só não pactuar com o mal. Além de nós somos chamados a não pactuar com o mal, mas nós também temos que praticar o bem. Há pessoas que não fazem o mal, mas não fazem o bem. Isso também não serve do ponto de vista cristão. Porque o apóstolo Paulo diz: foge destas coisas, mas depois diz: segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Não vou poder desenvolver cada um desses atributos, mas nós sabemos que esses são grandes valores do Evangelho, que confirma também a nossa salvação. Mas depois no versículo 2: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Milita. Para militar nós temos que ter esses valores. O apóstolo Paulo diz que nós não somos neutros, nós estamos num combate, numa guerra. E essa guerra, esse combate, não é contra carne e contra sangue, mas contra os poderes do mal que governam este mundo. Por isso nós temos que revestir da armadura de Deus. E essas armaduras estão no capítulo 6 de Efésios. Mas nós temos que juntar isso para podermos defender. O apóstolo Paulo, em outra carta em Coríntios, diz: nós lutamos somente com armas da justiça, tanto na defesa como no ataque. Nós defendemos com armas de justiça e atacamos com armas também de justiça. E nós vemos aqui a justiça e a integridade pessoal. A piedade e a devoção prática, neste caso, tem a ver com conduta regrada, que coaduna com a palavra de Deus. A fé, aqui neste contexto, traduz a fidelidade. Amor é grandes virtudes, estar capacitado e estar predisposto a sacrificar para com o próximo e amar a Deus acima de tudo. Mansidão é ter autocontrole, ter domínio, ter a humildade acima de tudo. Mas nós vemos isso tudo, o apóstolo Paulo vai acabando, e assim também termino esta pregação. Porque o apóstolo Paulo começa logo no início, no versículo 1 que nós não lemos.
ele fala da questão de como é que deve ser a relação entre os patronos, os senhores, com os seus súbditos. E depois ele denuncia, no versículo 3 até 5, os falsos comportamentos dos falsos mestres, dos falsos obreiros e falsos cristãos. E depois, no versículos seguintes, chama a atenção sobre o perigo da ganância. E depois, no final, nós vemos, voltou a falar em relação aos ricos, no capítulo 17, e aqui no versículo 14, e assim também termino com esta exortação para que Deus nos ajude. Diz assim, para que guardemos este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a exortação também que quero deixar. E depois acaba aqui com a grande doxologia, isto é, louvor ao nosso grande Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está acima de tudo, mesmo aqueles que são senhores aqui neste mundo, ou que julgam que têm a monarquia, que são, enfim, governantes. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo ultrapassa-nos. O único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja honra, poder, sempiterno. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a interiorizar essas verdades, mas sobretudo de dependermos em Deus, de termos as nossas expectativas, legítimas expectativas em Deus, e não deixarmos cair nesses engodos, nessas falácias que não proporcionam uma vida feliz e bem-sucedida. Antes, pelo contrário, é só amargura, desgostos e problemas que vai nos levar à ruína. Mas que possamos viver a verdadeira riqueza que só se alcança em Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.